Nós já vimos o aspecto prático e o aspecto racional do método teológico. E, por experiência, eu sei que muitos dos alunos estão, neste momento, questionando sobre a necessidade e a validade de todas essas coisas. Alguns ficam pensando, mas qual que é a importância de tudo isso? Principalmente, quem sabe, depois de um conteúdo como aquele que foi colocado na nossa última aula, quando falamos um pouco de filosofia, quando falamos que o método envolve o aspecto racional, no sentido de lidarmos com verdades que nós nem sempre conseguimos entender as razões de tudo, e que muitas vezes lidamos com tensões, e aí tivemos que falar sobre a questão do paradoxo e tudo mais. E nessa aula nós vamos eu quero apresentar algo que vai servir para ilustrar a importância de tudo isso. Na verdade, nós vamos vamos assistir nessa aula, um sermão que eu tive a oportunidade de pregar no início do ano de 2012. O contexto desse sermão envolve um momento difícil para mim e para minha esposa. Eu ministrei essa mensagem nos primeiros meses de 2012 e no mês de novembro de 2011, o Senhor, para manifestar a sua glória, Ele chamou para si o meu filho, Hugo Youssef Abreu, meu filho único. Deus o levou para si. É por isso que o nosso ministério também se chama Eternidade e Graça, ou Eternity and Grace, porque ao fazer isso, Deus levou o nosso coração para a eternidade e nos mostrou como que as pessoas elas estão despreparadas para pensar no grande projeto de Deus. Mas uma coisa que eu gostaria que você prestasse atenção, agora que você já sabe o que estava no meu coração e na minha mente naquele momento, é você entender que esse discurso acerca de Deus que nós somos chamados a fazer, não é só pensando nos outros e nos demais. Todos nós passamos por momentos muito difíceis na nossa vida. E nesses momentos difíceis, nós temos que ter muito da presença de Deus no nosso coração, amando Ele de todo o coração e ter também muito entendimento, amar a Deus de todo entendimento. É um momento no qual, se você fica querendo colocar Deus numa caixa, você fica tentando entender todas as coisas, você entra em desespero. É por isso que é importante você, nestes momentos, você conhecer o caminho pelo qual a reflexão teológica acontece. É no momento da angústia que você entende que, mesmo sem entender as razões, o porquê das coisas, você se apega às verdades da palavra de Deus. Você se apega às verdades que te falam que Deus nos ama. Você se apega às verdades que nos falam a respeito de uma gloriosa ressurreição. Você se apega às verdades que nos falam de que um dia, não apenas os salvos, não apenas os remidos do Senhor, mas a própria criação, o próprio universo será restaurado. E é tão somente com isso na mente, no coração, que nós temos força para seguir a nossa caminhada, porque nós cremos num Deus que extrapola o nosso entendimento. Como entender Deus levar o único filho que Ele nos deu, um menino apaixonado por Deus aos 15 anos de idade, que tinha um grande sonho no coração: ser um pastor, para poder dedicar a vida inteira à obra de Deus. Um menino que aos 15 anos já era líder de célula, já havia evangelizado, levado pessoas a um encontro com Cristo. Como entender? Aí é que está. A teologia, ela nasce do aspecto prático. Mas você tem que ter a sua mente bem alicerçada na palavra, na reflexão, e são esses conceitos que ao longo da vida a gente vai aprendendo, que parecem tão, às vezes, áridos,
é que no momento da dificuldade nos dão o respaldo para nós caminharmos. A minha oração é que essa aula ajude você a compreender um pouco mais, não apenas o nosso ministério e nos conhecer um pouco melhor, mas que essa aula ajude você a entender como é importante gastar tempo para aprofundar o nosso relacionamento com Deus, para podermos, com a graça de Deus, amarmos o Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo quando não conseguimos entender as razões, mas amar o Senhor de todo o coração, com toda a nossa força, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Que Deus te abençoe. Assim nos diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 6, versículo 45 a 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento cessou, e ficaram atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Você é capaz de compreender o agir de Deus na sua vida? As coisas que acontecem na sua vida, você consegue entender? Você consegue compreender por que que Deus fez isso? Por que que Deus faz aquilo? Por que que Deus permitiu aquilo outro? É sobre esse tema que nós queremos ministrar nessa manhã. Compreendendo o agir de Deus. Compreendendo, entendendo o agir de Deus. Mas como é que nós podemos entender o agir de Deus? Eu sei que é uma tarefa, em certo sentido, impossível. Porque o próprio Deus nos diz, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos, os vossos caminhos, não são os meus caminhos. Assim como o céu está acima da terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos acima dos vossos. Então, como entender o agir de Deus? Eu sei que em muitos momentos você se sente tentado a chegar diante de Deus e começar, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E eu tenho dito que essa é a pergunta errada. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus e começamos a questionar por que o Senhor fez isso, por que o Senhor permitiu tal coisa, você está colocando, é como se você colocasse Deus numa cadeira, em pé de igualdade e começasse a exigir satisfação do Deus Todo-Poderoso. Então a pergunta não é por quê. A pergunta é para quê? O que o Senhor quer que eu faça? E nem é para quê, mas a pergunta correta é, Deus, o que o Senhor quer que eu faça nessa situação e diante dessa situação? Mas mesmo tendo afirmado, e todos conhecem essa passagem muito bem, mesmo tendo afirmado que os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos, eu ainda insisto com o tema, compreendendo o agir de Deus. Mas você pode abrir a sua Bíblia aí em Romanos 11.
Mantenha o texto de Lucas lá aberto. Mas lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36, o apóstolo Paulo, depois de discorrer sobre a grandeza do poder de Deus, sobre a grandeza dos projetos de Deus, o apóstolo Paulo, ele explode numa oração de adoração e ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E talvez você possa ficar assim até um pouco preocupado com a minha insistência em dizer que não, hoje nós vamos estudar, nós vamos compreender o agir de Deus. Porque a Bíblia acabou de dizer que o conhecimento de Deus, o coração de Deus é insondável. De fato, queridos e queridas, compreender completamente as razões do coração de Deus é algo que está fora do nosso alcance. Compreender completamente as razões do coração de Deus, em permitir que você passe o que você está passando, em permitir que muitas vezes você experimente situações de dor, de sofrimento. Compreender as razões do coração de Deus está longe do nosso alcance, porque, como diz aqui, o coração de Deus é eterno, é infinito, é insondável. Mas, amados irmãos, à luz também da palavra de Deus, nós podemos compreender dois aspectos fundamentais do agir de Deus. E se você compreender esses dois aspectos fundamentais da ação de Deus, eu tenho certeza que o seu coração vai ter paz, ainda que você não entenda a totalidade das razões. Deus, quando Ele age na sua vida, Ele age com propósito. Amém? Deus, Ele age com propósito. Deus, Ele não age por descuido. As coisas não acontecem na sua vida porque Deus está preocupado lá com o Irã e sei lá o quê, e de repente tirou os olhos de você. Não. Deus, Ele é grande. De novo, Ele é grande. Ele é infinito. Tem algumas coisas que às vezes a gente coloca para pensar, só para você ter uma noção da grandeza de Deus. Confesso que eu não sei o nome de todos vocês. E eu dou graças a Deus quando encontro com alguns de vocês pela rua, às vezes no banco, e por misericórdia, você dá aquele sorriso e fala: "Ô pastor, que bom que o senhor está aqui." Aí eu: "Oh sim, irmão, aleluia, que alegria." Porque você não consegue isso. Eu desafiaria qualquer um de vocês a vir à frente e me falar o nome de cada um. Agora nós vivemos num mundo onde já superou a casa dos 7 bilhões de pessoas. E Deus conhece de forma perfeita cada uma dessas pessoas. Ele conhece, Ele cuida. Mas se conhecer 7 bilhões de pessoas já é difícil, imagina saber quantos fios de cabelo esses 7 bilhões de pessoas têm. E imagina conhecer todos os átomos e cuidar para que todas as moléculas do universo funcionem. Já cansei só de pensar. Essa é a grandeza de Deus. Então, você nunca vai entender todas as razões de Deus, mas existe duas coisas fundamentais que nós podemos conhecer sobre as ações de Deus, e nós vamos pensar nisso olhando para esse texto. Duas coisas básicas. Toda ação, ela tem um objetivo e ela tem um modo.
Pelo menos isso é o normal. Tudo aquilo que você faz tem um alvo. Tem um alvo. Ainda que seja, vamos pensar uma coisa assim, descabida, como um ataque de cólera, que a pessoa, de repente, ela até ofende a outra, naquele minuto. Ainda que seja uma ação como essa, ela tem um alvo. Ainda que seja um alvo que não glorifique a Deus. Todas as nossas ações, elas possuem um alvo. E elas possuem um modo, uma maneira como você realiza aquela ação. Você deseja suprir a sua família. Então você trabalha, você tem um alvo, que é suprir a sua família. E você vai ter um modo para atingir esse alvo, para nortear essa ação. E como vai ser esse modo? Você vai trabalhar, você vai orar, você vai ser dizimista fiel, etc, etc. A palavra de Deus, ela nos revela o alvo supremo das ações de Deus. A palavra de Deus nos revela o modo que norteia todas as ações de Deus. O objetivo, o alvo do agir de Deus é a sua glória. O modo do agir de Deus é a sua graça. São esses dois aspectos fundamentais da ação de Deus que nós queremos meditar nessa manhã. Deus, Ele age. Ele age para manifestar a sua glória. Ainda que você não consiga compreender os motivos, as razões maiores, etc. Uma coisa você pode ter certeza: tudo aquilo que ocorre na sua vida, por permissão de Deus, ainda que sejam as consequências negativas do seu pecado, tudo que ocorre na sua vida tem como objetivo a glória de Deus. Quando você sofre a disciplina de alguma coisa, é a glória de Deus. Quando você está numa situação como Jó, tome cuidado. Quando você vê alguém passando por uma situação ou outra, tome cuidado de já querer saber qual que é o pecado que está escondido. Porque muitas vezes não é o pecado. É a misericórdia, é a fidelidade que faz com que a pessoa seja provada. Então, independentemente do que você está passando, entenda que Deus, Ele tem como alvo no seu agir a manifestação da sua glória. E entenda também que, independentemente daquilo que você está vivendo, do gigante que está no seu caminho, Deus, Ele está manifestando a sua glória e está agindo na sua vida com a sua graça. A glória de Deus e a graça de Deus são os dois aspectos fundamentais do agir de Deus. E é por isso que eu insisto no tema, compreendendo o agir de Deus. Compreendendo que tudo Ele faz para a sua glória. Compreendendo que tudo Ele faz mediante a sua graça. E cá entre nós, se você entende esses dois aspectos básicos, eu tenho certeza que você poderá ter paz, mesmo em meio às tribulações. Porque ainda que você não consiga compreender porque, onde Deus quer me levar, o que é que vai surgir amanhã na minha vida, de que é que Ele me livrou, independentemente de você entender isso, você descansa, sabendo que o que está ocorrendo comigo manifesta a glória de Deus. Independentemente do que esteja acontecendo em Cristo, eu estou sendo tratado com a graça de Deus. Irmãos, vamos voltar agora a nossa atenção para essa história tão conhecida, narrada aqui em Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Nós podemos ver esses dois aspectos do agir de Deus na Bíblia inteira. Eu poderia escolher aqui, talvez, inúmeras passagens, voltar, quem sabe, um outro domingo no mesmo tema, né? E abordar graça e glória, glória e graça, olhando várias outras experiências. Mas nós vamos olhar aqui, e o Espírito Santo vai estar, para a glória de Deus e pela sua graça,
ajudando você a reconhecer esses dois aspectos na sua vida e tornando o seu fardo mais leve. Eu li algo que alguém escreveu na sua página na internet, e ele disse o seguinte, repetindo uma outra frase, ele disse, olha, não peça que Deus alivie o seu fardo, peça que Deus te dê ombros mais fortes. Não peça a Deus, não fica aí choramingando, pedindo, Deus, está muito pesado. Não ore e diga, Deus, me dê ombros fortes, me faça uma pessoa forte. Olha só, essa história narrada aqui, ela é bem conhecida. Jesus Cristo, num dado momento, após um dia ministrando para as pessoas, após realizar aquele milagre de multiplicar pães e peixes, diz o texto que Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado até Betsaida, atravessar o mar da Galileia. Eu acho interessante esse texto. Diz aqui que Jesus compeliu. O que isso significa? Não significa que Jesus concordou. Os discípulos tiveram a ideia de falar, olha, tem toda a possibilidade de vir um temporal, mas nós vamos pegar o barco e vamos atravessar. E Jesus disse, olha, eu concordo. O texto não diz que Jesus concordou. O texto não diz que Jesus sugeriu, dizendo, olha, o que vocês acham de pegar o barco e entrar mar adentro, ainda que as condições não estejam favoráveis. O texto diz que Jesus compeliu. Isso significa que Jesus insistiu, Jesus usou a sua autoridade, Jesus disse, olha, peguem o barco, entrem dentro desse barco e atravessem, vão até Betsaida. E a história nós sabemos. Jesus vai orando, sobe para orar. E os discípulos obedecem. Eles percebem, possivelmente, que tem algo estranho naquilo. Porque eram pescadores, eles sabiam, eles conheciam o mar, eles conheciam essa questão do tempo. Eles sabiam que não era uma boa ideia pegar o barco naquela hora e atravessar. Mas eles entendem, é Jesus quem está dando a ordem. Irmãos, é importante, irmãos e irmãs, é importante nós desenvolvermos intimidade com Deus, profundidade com Deus, vida cheia do Espírito Santo, como ouvimos no domingo passado. Porque é dessa maneira que você vai saber ouvir a voz de Deus. E ainda que pareça estranho, você vai ter paz em obedecer. Ainda que pareça estranho, você vai manter uma certa tranquilidade e vai experimentar a paz que excede o entendimento. Mas os discípulos aqui, nesse momento, eles acharam estranho, mas foram. E de repente veio o vento. E de repente veio a tempestade, e de repente veio o desespero, o medo de morrer, o medo da morte. Quantas histórias deve ter passado na mente daqueles homens, quantos amigos, quem sabe eles se lembraram, amigos que em situações e em dias como aqueles, naufragaram, morreram, deixaram esposa, filhos órfãos. E tudo aquilo vem à mente, e eles começam a lutar contra as ondas, e eles começam a lutar contra o vento, e eles começam a lutar contra o próprio pensamento, contra o sentimento do coração, sem entender por que o Senhor nos enviou para estar aqui, e por que Ele mesmo não está aqui conosco. E naquele momento, Jesus Cristo vai caminhando sobre as águas. E tenta passar à frente deles, mas isso aumenta o desespero, e eles gritam, e eles pensam que é um fantasma. Quantas vezes a situação é tão difícil, quantas vezes o problema que você está enfrentando é tão complicado, que você vê as coisas distorcidas,
e você não consegue, às vezes, enxergar Deus naquela situação. E é muito comum as pessoas, às vezes, enxergarem apenas o fantasma. É muito comum as pessoas enxergarem tão somente a ação do diabo. E quando ele enxerga só a ação do diabo, ele perde a visão da figura completa, do quadro completo. Porque o quadro completo da nossa vida envolve a presença de Deus. O quadro completo da nossa vida envolve exércitos e exércitos de anjos, com espada de fogo, protegendo você. Você não crê nisso? Fala com esse amém do coração. É aquela história do profeta e o seu servo, quando ele olha, os exércitos assírios estão ali, e ele diz, olha, fica tranquilo, maior é o número daqueles que estão conosco, do que os exércitos. Senhor, abra os olhos. E o jovem viu as montanhas ao redor da cidade, lotada de exércitos de anjos. Irmãos, quando você vê só o fantasma, quando você vê apenas a ação do diabo, e você não vê os exércitos de anjos, quando você não vê o amor de Deus, a situação fica complicada. Mas Jesus se revela a eles. Agora a pergunta é a seguinte: isso aconteceu por acaso? Evidentemente que não. As coisas que acontecem na nossa vida são por acaso? Evidentemente que não. A Bíblia diz que todos os nossos dias já estão escritos no livro de Deus. Deus, Ele visualizou, Ele planejou a nossa vida antes da criação. Nós não cremos, como algumas igrejas ensinam aí, em um Deus que vai fazendo as coisas, uma não dá certo, ele resolve fazer de novo, vou fazer um homem para minha glória, pecou, não, vou destruir tudo. Mas não é assim que a Bíblia ensina, e não é assim que a teologia reformada ensina. O que nós cremos é em um Deus soberano, é aquele Deus que cuida de todas as coisas, nele vivemos, nos movemos, existimos, respiramos. Um Deus que decidiu criar todas as coisas para a sua glória. E o que significa isso? Significa fazer todas as coisas para manifestar quem Ele é, para se tornar conhecido. Deus, Ele criou todas as coisas, criou o universo para a sua glória. Salmo 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, é a glória de Deus. Nós acabamos de cantar um louvor que faz menção ao Salmo 147, 4, dizendo que Deus, Ele conhece e deu nome a todas as estrelas. Esses dias eu estava lendo um artigo do pastor John Piper, e ele começou a falar sobre esse salmo. Que coisa linda. E ele deu algumas informações sobre a Via Láctea, os milhões de outras estrelas como o Sol que existem, e os milhares de anos, as centenas de milhares de anos que o Sol, na sua velocidade absurda, demoraria para dar uma volta só na Via Láctea. E o resto do universo. Nós não temos espaço na mente nem para saber a quantidade de estrelas que existe no universo. Mas a Bíblia diz que Deus chamou cada uma pelo seu nome. Quando você dá nome a alguma coisa, é porque você tem algumas características. Você dá um nome a um animalzinho de estimação, considerando as características. A única exceção que eu vi isso foi meu filho, uma vez que eu dei um coelho para ele. Aí ele pôs o nome no coelho de Brutus. Eu falei, isso é nome de pitbull, mas tudo bem. Eu falei, melhor você ter um coelho chamado Brutus do que um coelho chamado Floquinho, ou coisa assim. Brutus.
Mas, brincadeiras à parte, nós damos nome por causa da característica. O que significa? Que Deus, Ele conhece as características de cada estrela. Ele é Deus e Ele fez tudo isso para a sua glória, para manifestar o seu poder. Manifestar o seu poder. Ele criou você como você é para a sua glória. O homem, o ser humano, não é o centro do universo. As pessoas pensam, não, Deus faz tudo porque Ele me ama, Ele faz tudo para cuidar de mim, etc. Mas Deus ama, Deus cuida. Mas quando Ele te ama, quando Ele te cuida, Ele faz isso é para manifestar a sua glória. O que isso significa? Significa, como nós lemos em Romanos, que por Ele, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. Ele é o fim último. Ele é o elo maior da corrente. É por isso que Jesus Cristo disse, olha, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Mas irmãos, que coisa boa. Deus fazer da sua glória o alvo maior, o parâmetro maior. Porque se Ele fizesse de nós o alvo maior, tudo seria muito pequeno. Deixa eu dar um exemplo aqui bem, simples. Vamos imaginar que você vá a pet shop e compre lá um cachorro. Ou melhor, vamos imaginar que você adote um vira-lata que apareceu lá, não tem nem raça. Aí você vai construir a sua casa. Mas você gostou tanto daquele vira-lata que você decide construir e fazer todo o projeto da casa pensando no vira-lata. Eu pergunto, esse vira-lata vai ter uma vida boa? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque se você planejar a sua casa pensando num cachorro, a sua casa não vai ser lá essas coisas. Agora vamos pegar o inverso. Você adotou lá o vira-lata, mas você vai fazer a sua casa pensando em você, na sua família, no seu bem-estar. Você faz aquela casa linda, porque você está fazendo é para você. Não é para o cachorrinho, é para você. O piso, tudo você escolhe pensando em você. Os móveis. Aí depois você pega lá o cachorrinho e põe dentro de casa. Se você fosse o bichinho de estimação, qual das duas casas você ia querer morar? A segunda. A segunda. É um exemplo simples, mas nos ajuda a entender isso. Por que que Deus, Ele faz de si mesmo o alvo maior de todas as coisas? Não só daquilo que Ele criou, mas também das suas ações, da sua atitude. É porque é o que há de maior, é o que há de mais sublime. Então saber que tudo que Ele faz na minha vida é para glorificá-lo. Quando eu entendo que até quando Ele permite um sofrimento, também é para glorificá-lo, isso deve me encher de alegria e satisfação, porque eu sei que Deus está fazendo isso, porque Ele tem um patamar elevado. É a sua glória, é manifestar quem Ele é. E foi para manifestar a sua glória que Jesus compeliu os discípulos para o meio da tempestade. Então, se Deus permitiu, ou se Deus compeliu você para o meio da tempestade, não fique choramingando, não fique colocando Deus na cadeira e dando de dedo na cara de Deus, não fique querendo abandonar a fé, não! Dê graças a Deus e diga, Senhor, eu te louvo. Eu te adoro, porque mesmo sem entender por que as coisas correram dessa maneira, eu sei, Senhor, que o Senhor tem poder, poderia ter sido diferente, mas eu te louvo, porque mesmo tendo ocorrido dessa maneira, foi para a sua glória. Irmãos, nós devemos resgatar isso. Você precisa ser como Deus, porque Jesus disse que os vencedores vão se assentar no seu trono, como Ele se assentou no trono do Pai. Em outras palavras, o plano de Deus é que um dia nós nos assentemos com Ele no trono. E é por isso que Ele diz, seja perfeito, porque eu sou perfeito.
Seja santo porque eu sou santo. E se o nosso Deus, Ele faz da sua glória o seu alvo maior, igreja, passou da hora de nós fazermos da glória de Deus o alvo maior da nossa vida. Quantas pessoas fazem do alvo maior da sua vida o dinheiro? Quem paga mais? E ele está disposto a pular de um lugar para outro, desde que ele ganhe mais. Mas a pergunta não é quanto eu ganho, a pergunta é para a glória de Deus. O que vai manifestar a glória de Deus? Qual que é o projeto de Deus? Aonde Deus quer me levar? Irmãos, tudo que Deus faz é para a sua glória. Jesus Cristo, Ele permitiu essa experiência, foi para manifestar a sua glória. Então, ainda que você não entenda todas as razões do pensamento de Deus, que é infinitamente mais alto do que o nosso, compreenda isso, Ele faz todas as coisas para a sua glória. O mundo está sendo conduzido para o seu momento de restauração, e é um momento onde a glória de Deus vai ser manifesta. E mesmo no dia, quando Deus derramar fogo e enxofre sobre a terra, isso vai manifestar a sua glória. Esse aleluia sempre é baixinho mesmo. Natural, eu entendo. Mas, primeira coisa, Deus, Ele faz todas as coisas para a sua glória. Mas, o segundo aspecto da ação de Deus é que Deus, Ele faz todas as coisas. Esse é o alvo, a sua glória. Agora, o seu modo de agir é a sua graça. É a sua graça. Agora, o que é a graça de Deus? A graça de Deus norteia todas as ações de Deus. Graça não é simplesmente favor imerecido. Favor imerecido. Graça é muito além. Vai muito além disso. Imagine uma pessoa qualquer, que não seja nem da sua família. Imagine que você está, andando lá no shopping, e lembra daquela pessoa, ela nunca fez nada para você, né? Você não tem nada contra ela, mas ela também não fez nenhum grande favor. Mas você resolve, fala, não, eu quero me aproximar dela, eu vou dar um presente. Aí você vai numa loja, vamos dizer uma loja cara, compra lá um presente caro, seja lá o que for, e entrega para essa pessoa. Em certo sentido, ela não merece. Ela não fez nada, você mal a conhece. Não é igual dar um presente para a mãe, para a esposa, né? Que daí sim, merece e merece muito mais. Mas você deu, ela não merece. Agora imagina o seguinte, imagine, e isso só na imaginação não vai acontecer no nome de Jesus, imagine que você tenha sido vítima de uma injustiça muito grande, alguém tenha feito algo terrível contra você, a pessoa praticou um ato de violência contra você, a pessoa ela destruiu a sua imagem, te difamou, a pessoa transformou a sua vida, digamos assim, quase que num inferno na terra, terrível. E você está passeando pelo shopping, e você lembra dessa pessoa, e mesmo assim você entra naquela loja cara, compra um presente caro, e vai lá e entrega para essa pessoa. Isso é graça. Isso é graça. Graça não está simplesmente no fato de Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Mas graça está no fato de Deus, para a sua glória, Ele nos abençoar abundantemente, nos abençoar primeiramente com Jesus, vindo ao nosso encontro, morrendo no nosso lugar, sofrendo as nossas dores. Graça consiste em Deus nos dar coisas boas, quando na verdade o que nós merecemos é a sua ira. Quando na verdade o que nós merecemos muitas vezes é a sua disciplina. Eu tenho certeza que se você for sincero com você mesmo,
Eu não sei, de repente, o que está te aborrecendo, qual que é o problema. Mas eu tenho certeza que se você for sincero com você mesmo e parar para pensar nos seus erros, nos seus pecados, em tantas coisas que você fez, eu tenho certeza que você vai falar, olha, na verdade eu merecia muito mais. Eu merecia um castigo muito maior. E de fato merecia. Houve um castigo que eu merecia, era tão grande, mas tão grande, que o Verbo se fez carne, Deus veio ao nosso encontro e na cruz do Calvário se entregou por nós, se entregou por mim, para que eu pudesse ter vida. Todas as ações de Deus na nossa vida é por graça. Se você está com a sua saúde perfeita, é uma expressão da graça de Deus. Se o médico abriu o envelope e falou, você está com câncer, isso é expressão da graça de Deus. Se você ora e o morto ressuscita, isso é expressão da graça de Deus. Se a pessoa parte e você simplesmente sepulta, isso faz parte da graça de Deus. Tudo aquilo que acontece, a própria dor. John Piper escreve isso. Ele diz que a dor é um dom de Deus que nos conduz à glória. É um dom de Deus que nos conduz num caminho no qual nós podemos conhecer mais a respeito de Deus. Aí nós podemos olhar de novo para essa mesma passagem e poder ver aqui a graça de Deus. A graça de Deus. Jesus, por causa da graça, por causa do Evangelho, ele amava aqueles homens, e os ama, porque eles já estão lá na presença de Deus, mas Jesus amava os seus discípulos de uma forma muito profunda, e o amor dele se revela no Evangelho, e não na religião. Você vai ver isso no estudo do boletim. Religião, ela diz que, olha, eu tenho que obedecer para ser amado. Jesus não amava aqueles homens porque eles eram bons, não. O Evangelho me ensina que Deus me amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e Ele nos amou não porque nós éramos bonzinhos, na verdade nós merecíamos o castigo, a cruz, o inferno, mas para manifestar a sua glória, manifestar quem Ele é, Deus bom, santo, puro, maravilhoso. Ele veio ao nosso encontro e nos abraçou através de Jesus. Jesus amava aqueles homens. E quando Jesus compele aqueles homens para uma situação onde eles iriam experimentar luta, quando Jesus impulsiona aqueles homens para que eles estejam numa situação que vai causar medo, vai causar pavor, quando ele compele aqueles homens para um contexto no qual eles vão ter consciência da sua fragilidade, Jesus está fazendo isso como um ato de graça. Porque Deus, Ele está querendo, e naquele momento, preparar aqueles homens para algo muito maior. A tempestade que estava para vir sobre a vida daqueles homens era muito maior do que aquela ventania no lago da Galileia. Tempos mais tarde, aqueles homens iriam passar por uma tempestade muito grande. Eles iriam ver o amado mestre sendo preso, sendo torturado, cuspido, pregado na cruz. Eles iriam sentir que a mesma multidão que fazia aquele auditório enorme, era a mesma multidão que estava ali traindo, estava ali querendo ver o sangue, e eles com medo, até que o Espírito Santo vem, e aí eles então se tornam gigantes nas mãos de Deus, e muitos deles, se não todos, glorificaram a Deus com o próprio sangue, através do martírio. Irmãos, Jesus amava tanto aqueles homens, que os estava preparando. Jesus ama tanto você, que Ele está preparando você. Mas pastor, eu estou escutando isso desde o ano de 1900 e Adão, mas a minha vida ainda está tão complicada. O peso está tão grande. Talvez seja porque você não entendeu ainda. Você não entendeu que a glória é de Deus.
o plano é de Deus, os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Entenda, Deus ele não sonha. Sonho é quando você pensa uma coisa e você não sabe se aquilo vai acontecer ou não. Deus ele determina, mas Deus é um Deus que planta sonhos no nosso coração. E o propósito que Ele quer plantar no seu coração, para a sua vida, é muito maior do que você pensa. Mas ao invés de buscar a glória de Deus, você continua buscando os seus próprios interesses, as suas coisinhas, as suas picuinhas. Você perde um ano da sua vida por causa de uma tolice. E vai caminhando de tolice em tolice. Preste bem atenção, a Bíblia diz que nós estamos aqui não é para caminhar de tolice em tolice, mas nós estamos aqui para caminhar de glória em glória, experiência em experiência. Aqueles homens, Jesus os leva ali num ato de graça. E é pela graça, é pela misericórdia que Jesus sobe ao monte. E ali ele intercede ao Pai em favor dos seus discípulos. Você prestou atenção? Quando você está no meio do mar da Galileia, o seu mar, quando você está enfrentando a sua tribulação, quando você está enfrentando a sua dor, Jesus Cristo, que está assentado à destra do Pai, Ele está intercedendo por nós. Quando você está passando pelo vale, é o Espírito Santo que está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Você está acordado? Você tem que entender isso. Entender essas coisas. Quando você entende isso, a vida toma outra dimensão. Toma outra dimensão. Porque quem reina, quem governa é Deus. Jesus Cristo vai e ora, é a graça. Deus, Ele ama você de uma forma perfeita, imensa. E Ele quer ver a glória dEle sendo manifesta em você. É tão triste ver gente falando que quer receber Jesus só porque tem medo de ir para o inferno. É tão triste ver crentes envolvendo na igreja tal, porque lá no fundo ele tem medo de ir para o inferno. Que triste. É triste porque significa que você não entendeu ainda o Evangelho. A salvação não está naquilo que eu faço, mas está naquilo que Deus faz por mim. Agora a coisa maravilhosa é ver quando alguém está entendendo o que Deus está fazendo. Coisa maravilhosa é quando você vê pessoas que conseguem sentir a melodia e o ritmo do coração de Deus, e o coração de Deus para ele é melodia aos ouvidos, e ele, como Paulo diz, para mim viver é Cristo, para mim o viver é a glória de Deus, e para mim morrer é lucro. Irmãos, isso não é frase sadomasoquista, isso é palavra de Deus. O Jesus Cristo demonstra a sua graça intercedendo por aqueles homens. Jesus Cristo demonstra a sua graça sabendo a medida certa da provação. É claro que a mão de Deus estava segurando aquele barco. Deus estava controlando o vento. Às vezes você está na tempestade e você acha, Deus foi embora e eu estou na mão do inimigo. Não. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. A Bíblia diz que Satanás ele desceu à terra cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você está aqui, vivo, tranquilo, é porque você vive debaixo da mão do Onipotente, debaixo das asas do Todo-Poderoso. Os exércitos de Deus são mais numerosos e mais poderosos do que os demônios, anjos caídos. Então saiba que Deus ele está sempre à sua frente, dosando tudo. Você precisa ter essa percepção espiritual. Jesus vai ao encontro deles, e é pela graça de Deus, é pela misericórdia dele, que Jesus ele diz, tem bom ânimo, sou eu, não temais.
Igreja, tem bom ânimo. Sou eu, disse Jesus, não temais. As ações de Deus são para a glória de Deus e são movidas pela graça de Deus. A graça de Deus a cada dia faz com que os nossos ouvidos ouçam. A graça de Deus a cada momento quer nos comunicar essa verdade. Jesus, Ele está do seu lado. Você que muitas vezes vive no meio da barulheira de tantas futilidades que não gasta tempo ouvindo o Senhor. Mas tenha certeza, não importa o tamanho da tempestade, não importa a grandeza do problema, não importa a intensidade da dor, você vai poder ouvir Jesus falando: tenha bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo, sou eu, disse Jesus, sou eu, não temais. Todos nós já passamos por tantas lutas, e em meio a momentos tão difíceis, como é bom, a despeito do que você está vendo, você poder ouvir no seu coração Jesus falando: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Tem bom ânimo. A luta não é para destruir você, é para fazer você ficar mais forte. Tem bom ânimo, ainda que seja o momento da morte. A morte não é para destruir o Filho de Deus, a morte é para levar e fazer com que o Filho de Deus se torne varão perfeito. Tem bom ânimo. O que você está passando é para manifestar a glória de Deus. Sou eu, pela graça, Deus manifesta a sua glória. É Ele que dirige todas as coisas, Ele que governa todas as coisas, Ele que sabe o tempo e as épocas, o projeto dele é Ele que sabe, muito maior do que os nossos, como o céu está acima da terra. Não temais. E diz o texto que ele subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram atônitos, Aleluia, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós louvamos a Ti pela Tua palavra nesta manhã. Louvamos-Te, porque ainda que os Teus pensamentos sejam insondáveis, aleluia, ainda que os Teus caminhos e os Teus pensamentos estejam muito acima dos nossos, aleluia, como é bom saber que o Senhor faz tudo para a Tua glória. Oh Deus, que nós estejamos entendendo que mesmo situações que nos estressam, ou situações que nos frustram, faça-nos entender que o Senhor é quem governa e dirige tudo para a Tua glória. Nós Te louvamos-Te, porque somos assistidos pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém.